Opa, estudantes, tudo bom com vocês? Então, esse vídeo agora vai ser um pouco sobre a Faculdade de Medicina, a UFP. Primeiro, eu comecei a fazer medicina no Maranhão, acho que vocês, quem já acompanhou meus vídeos sabem, né, quando eu passei no Maranhão, que eu fiquei super animada. E a UFP, pô, é a minha cidade, a UFP de Picos, é onde eu moro, é onde sempre eu morei, onde eu cresci. Então, assim, maravilhoso, perfeito, estou muito feliz de ter passado aqui. Só que, assim, eu tava um pouco insegura quando eu fui vir do Maranhão pra cá, porque eu tava gostando muito do Maranhão, tava me adaptando muito bem lá. E aí eu ia vir pra cá sem saber como é que é a faculdade aqui. Eu vim mesmo pra questão financeira, porque tava muito caro, né, ficar lá. Então eu vim mais pela questão financeira. Só que o curso aqui, pelo menos as pessoas da minha cidade, não sabem nem da existência do curso, ou sabem e acham que é um curso ruim, porque é um curso novo, né, só tem 6 anos, o curso é muito novo, a primeira turma se forma agora. Então, muita gente acha isso, né? Então eu vim com muito medo, né, de que era um curso ruim e tal. E, gente, assim, me surpreendeu. Me encaixei 10 mil vezes melhor do que no Maranhão. Porque é exatamente tudo que eu queria. Se eu fosse fazer um curso de medicina, era exatamente assim que eu faria. E eu falo no sentido de que eu me adequei muito pra ficar motivada. Eu tô conseguindo estudar muito mais fácil, assim, voltar a estudar, porque passei 3 meses de férias, então, muito de férias. Muito difícil pra mim voltar a estudar, eu achei que ia ser. Mas motiva demais o método que eles usam. Então, assim, eu tô me sentindo muito mais viva, assim. Mas eu vou explicar pra vocês que não é assim pra todo mundo. Cada pessoa se adequa de um jeito, cada pessoa prefere um método. Mas pra mim, esse método que eles usam aqui, que é o PBL, né? Que é o Problem Based... Entenderam? Learning, alguma coisa assim. Esse método que eles usam aqui, pra mim, é muito bom. Porque é exatamente tudo que eu queria. Vamos lá, pra vocês entenderem por que eu gosto tanto. Que tipo de estudante eu sou, né? Eu nunca aprendi com aula. Nunca. Então, assim, eu ia pra aula, eu dormia na aula e aí eu estudava em casa. Sempre foi assim. Eu não consigo aprender com alguém falando, a pessoa começa a falar, eu desligo, tipo, vou dormir. Não consigo mesmo. Então eu sempre estudei sozinha, lendo, até vendo vídeo no YouTube, às vezes eu consigo. Mas se eu não selecionar o conteúdo que eu vou ver, é muito difícil eu conseguir prestar atenção, entendeu? Então acaba que eu não gosto de não ter o controle do meu aprendizado. Eu não gosto não consigo sentar e escutar alguém me dizer tudo. E eu sofri muito com isso no ensino médio. Lá no Maranhão era tradicional, então tinha muita aula e eu tinha muita dificuldade, eu sentia muito sono. 6 horas de aula, e eu só dormindo. Meu Deus, eu tô perdendo meu tempo de estudar. Então, assim, era complicado, não me adequei tão bem. No Maranhão, o que me fazia feliz eram as ligas. As ligas acadêmicas lá são extremamente ativas. A gente tinha muito contato com a prática, com tudo, assim, desde o início. Então, muito legal, isso acelera muito. Eu ainda sou a favor disso, isso é maravilhoso. Mas aqui, é que as ligas não são tão ativas, tá? Porque é uma faculdade nova e tal, e eles estimulam que você entre na liga só no terceiro período. No começo eu achei ruim, agora eu entendo melhor. Agora eu entendo por que isso acontece. O básico aqui é muito bem feito, sabe? Se tu focar no básico, tu não precisa de liga, sabe? As ligas são pra complementar. E aqui parece que não falta nada a ser complementado, sabe? Então, maravilhoso. Beleza, aí como é que é aqui, Brinda? Se tu não senta numa sala de aula pra escutar o professor, como é que tu aprende? Porque todo mundo aprende desde novinho, né? Que é sentar numa sala de aula e escutar o professor, que é assim que aprende. Como é que eu aprendo aqui? Aqui, o método PBL não é totalmente PBL ainda tem algumas aulas, assim, soltas de algumas matérias que são mais complexas. Mas a maior parte é PBL. Como é que é o PBL? Bem, o PBL vai ser assim, a gente vai ter uma sala, que não vai ser uma sala de aula, eles chamam de sala de tutoria, que a gente vai fazer a tutoria e não a aula, é bem interessante. E o que acontece? A gente vai sentar lá e vai ser tipo uma mesa quadradona, sabe? Em vez de, tipo uma reunião, sabe? Uma sala de reunião, tem uma mesa redonda e um monte de cadeira ao redor da mesa e vai ter um quadro, é isso que vai ter lá, é basicamente isso. E aí você senta lá na mesma mesa junto com o professor, todo mundo sentado em volta da mesa, e ele traz um problema pra você, uma folhinha que vai ter um problema lá. Por exemplo, chega lá e fala, fulano e tal, acabou de ter um filho, falou que tá muito preocupada de quando dá banho, machucar a muleira. E aí a gente tem que discutir sobre esse tema. O que a gente sabe sobre isso? O que eu posso falar pra essa paciente? O que eu tenho de conhecimento? Sem estudar. A gente vai falar o que a gente tem de conhecimento empírico, de conhecimento da vida, entendeu? O que é que eu já ouvi, o que eu sei de muleira. Nesse mesmo texto, por exemplo, tava falando que a mulher acha o que é a muleira, como é que são formados os ossos, ela começa a questionar, né? E aí no final do texto ela fala, minha avó falava que quando tá grávida, às vezes os dentes caem. E aí a gente ficou tipo, pô, o dente cai, o dente não cai. Tipo, por que o dente cairia? A gente não sabia nada de osso, como é que é formado um osso, né? Então a gente meio que não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que dizer. Então a gente vai criando, cria hipótese, inventa, o que você acha que pode ser. A gente vai fazendo um mapa mental com essas ideias que não são certas, ou que talvez sejam, e a gente vai fazendo isso e depois a gente vai ter que fazer os objetivos, quer dizer, quais são as coisas que faltaram pra vocês saberem explicar isso direito. Então vocês vão fazer esses objetivos, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, quantos objetivos a gente quiser, normalmente 3 ou 4.
tá? Que é um mais legal. A ideia desses objetivos é ser muito específico, que é pra você ir lá e estudar aquilo especificamente. Então, tipo, eu chego em casa com um objetivo claro do que eu tenho que estudar. E é muito melhor. Tipo, em vez de tu chegar em casa com a ideia de estuda sistema ósseo é um mundo, tem embriologia, fisiologia, tem tudo, vai chegar especificamente dizendo, descubra como é que são formados os ossos do crânio. Pronto, é foco aqui e nisso. É muito mais interessante, muito mais simples, muito mais fácil. É muito mais eficiente, sabe? E aí a gente vai aprofundando aos poucos. E um conteúdo liga com o outro. Por exemplo, a gente terminou de ver ósseo, a gente já fala de metabolismo ósseo, e o metabolismo ósseo já se liga com o muscular. E a gente vai indo nessa sequência que tem tudo a ver, que é muito legal. Tô gostando muito. Mas assim, o que acontece? Por que isso é complicado? Como eu falei, tem essa discussão. Nem todo mundo gosta de falar em grupo. Eu gosto muito de falar, eu falo muito, principalmente se for uma coisa que eu sei ou que eu posso errar, né? Porque a ideia de antes de você saber é que você pode errar. E quando depois você estuda, você pode falar o que você estudou. Então, assim, eu gosto muito de falar, de compartilhar conhecimento. Eu acho muito legal isso, gosto muito de explicar as coisas. Então, pra mim, é o método perfeito, porque eu estudo motivado em como eu vou explicar. E eu gosto muito de explicar. Só que, assim, a galera que é mais tímida costuma não gostar do método no começo. Isso é no começo. Porque depois você vai ver que tu precisa ter essas habilidades de comunicação pra conversar com outros médicos, explicar a tua ideia, explicar o teu ponto. Porque às vezes tu acha uma coisa já na volta, já na finalização, né? Quando primeiro essa abertura, aí passa uns dias a gente vai fazer a finalização. Na finalização você tem que argumentar. Às vezes você acha uma coisa, o colega estudou outra e você tem que conversar com ele pra ver quem tá certo, quem que vai botar no resumo final. Então, assim, a gente aprende a ter essa discussão com outro profissional. Dentro da sala da tutoria, desde o primeiro período, a gente é tratado como profissionais e não como alunos. Então, assim, a gente é respeitado, nossa opinião é respeitada, nossa opinião é questionada. Então, a gente tem muito essa relação. Isso é muito legal, entender como lidar em um meio profissional, como falar profissionalmente, como conversar, como se impor, como não se impor às vezes. Então, assim, entender isso desde o começo é muito legal. Como eu tô dizendo, a galera que sofre é mais no começo. Mas depois já vem como isso é muito interessante, como o médico precisa ter essa habilidade. E é uma habilidade, principalmente, que, meu Deus, como é que o médico vai se formar sem saber conversar, sabe? Você precisa conversar, tanto com outros médicos quanto com o paciente, assuntos muito delicados. A gente não vai saber falar o básico, tu precisa saber falar, entendeu? Não tem muito isso, não. Pra mim, é o método perfeito. Eu me adequei muito bem até agora, pelo menos eu tô gostando bastante desse método. Eu posso ir falando pra vocês ao longo do curso o que eu tô achando, mas nesse primeiro período, maravilhoso. A faculdade é muito boa, os professores, é muito bom mesmo, assim, eu tô muito satisfeita aqui, tô realizada, sabe? Esse vídeo é pra explicar um pouco pra vocês como é que funciona a UFP, a Universidade Federal do Piauí, no campus de Picos, e um pouco como funciona o método PBL, mas é importante saber que o método PBL pode variar de faculdade pra faculdade, tá? É isso, pessoal, tchau, até o próximo vídeo.